Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Nesta feita, mais uma vez aqui contribuindo com a superintendência da EBD. Desde já agradecendo a toda a superintendência, ao nosso pastor presidente, nosso pastor Roberto José, nossos coordenadores, nosso pastor Gilson Bonfim e Clifton Oliveira. Vemos aqui comentar um pouco sobre a lição de número 7 da faixa etária de adolescentes, que tem como tema o estabelecimento da monarquia, onde esta lição está baseada na leitura bíblica em 1 Samuel, capítulo 8, versículo do 1 ao 10, e também versículo do 19 ao 22. A mensagem da lição está em 1 Samuel, capítulo 10, e o versículo 1, que diz: Samuel tinha levado consigo um frasco de azeite. Ele derramou azeite na cabeça de Saul, beijou-o e disse: O Senhor Deus está ungindo você como chefe do seu povo, o povo de Israel. Você o governará e o livrará de todos os seus inimigos. A lição tem 3 objetivos, como de costume, que são: refletir sobre o uso do livre-arbítrio e suas consequências, ensinar quem foi Saul e como ele se tornou o primeiro rei, destacar que precisamos ter nossa vida guiada pela vontade de Deus e não pelas preferências do nosso coração. Uma lição muito boa, muito boa. A palavra-chave aqui da lição, apesar da lição de adolescentes não trazer, mas a palavra-chave aqui seria obediência. O primeiro tópico da lição vem dizer o seguinte: o pedido do povo. Sabemos muito bem que Saul, ele por ser o primeiro rei, ou seja, o período dos juízes havia acabado, estava ali tendo uma transição, os juízes estavam deixando de estar em evidência, vamos dizer assim, e agora o povo começa a pedir um rei. A teologia vem dizer que o termo seria teocracia, governo de Deus, né? O povo agora quer um rei, porque o povo de Israel quer se parecer com os demais povos, onde cada um tinha um rei que lutava as suas batalhas, que travava as suas guerras. E agora o povo de Israel pede a Samuel um rei. E aí Samuel foi orar a Deus. A Bíblia e a lição vem tratar muito bem sobre isso. Samuel vem orar a Deus, preocupado. Diga-se de passagem, né, que de fato é preocupante um povo, uma nação rejeitar o próprio Deus, rejeitar aquele que Deus colocou à frente e querer imitar uma outra nação, porque as demais nações tinham reis. Então vamos ter um rei também. Mas aí Samuel, orando ao Senhor, o Senhor disse a Samuel que não se preocupasse. Não se preocupe, Samuel, porque não estão rejeitando a ti, estão rejeitando a mim. E aí Deus orienta Samuel a realizar conforme a nação de Israel assim lhe pedia. E aí a lição vem dizer que Deus orienta a Samuel, está lá em 1 Samuel capítulo 8, versículo 7, quando Deus responde a Samuel dizendo para ele atender ao pedido do povo, pois os hebreus não haviam rejeitado, mas sim rejeitado ou desprezado o próprio Deus. E aí no decorrer da lição, a gente vai perceber que após Deus atendendo o pedido do povo, autorizando a Samuel que foi juiz, Samuel que foi profeta, Samuel que foi sacerdote,
Samuel que tem ali uma grande experiência, tanto sacerdotal, como também política, como juiz. E aí, em 1 Samuel capítulo 8, versículo 11, vem dizer que Deus fala ao seu povo a respeito dessas consequências, porque cada escolha ela traz consigo as suas consequências. E aí a lição vem dizer assim: apesar de tudo, Deus fez questão de deixar bem claro ao povo sobre as suas consequências. Está lá em 1 Samuel capítulo 8, versículo 11, aonde vem dizer que o rei ou os reis futuros tomaria os seus filhos como soldado. Além disso, os faria trabalhar em diversos tipos de serviços, todos em benefício do próprio rei. Esses serviços seriam em benefício do próprio rei, não do povo. Tomaria suas filhas para trabalharem com perfumes ou ir até mesmo na cozinha. 1 Samuel 8 e 14 também vem falar que ele, o rei, tomaria a melhor parte dos campos e das colheitas, cobraria imposto sobre as colheitas e o gado. Então, Deus vem advertir o povo sobre a consequência desse pedido, mas o povo, assim mesmo, insistiu que queria um rei. Está lá em 1 Samuel, capítulo 8, versículo 8, e também do versículo 11 ao versículo 18. Inclusive, no versículo 18, vem dizer que, veja Deus prevendo todas as coisas, né? Deus que está no controle de tudo, Deus que sabe o ontem, o hoje e o amanhã. Ele disse assim: por fim, Deus informa que o povo choraria por terem optado por um rei. Então Deus já traz todo o cenário da escolha, do pedido do povo de Israel. Mas a Bíblia diz que mesmo assim eles queriam um rei. Então assim Deus fez, não é? Capítulo 8, versículo 21, 22, vem falar sobre essa questão, quando a lição diz assim: o povo de Deus não só escolheu um rei no momento errado de sua história, como também rejeitou a Samuel e ao Senhor. Então, é uma rejeição por completo do povo israelita. Né? O povo queria um rei de toda forma. Agora, o interessante é, por que o povo queria tanto um rei, sendo que Deus, que havia libertado, que havia conduzido no deserto, que havia providenciado todas as suas necessidades, que havia dado líderes, que havia dado juízes, que havia cuidado, que havia travado as guerras, que havia dado vitória, mas o povo parece que esqueceu de tudo isso, rejeitando a Deus e agora querendo um rei. Então, a gente sai daquele período, o período da teocracia, o governo de Deus, né? Finda-se aí o período dos juízes e inicia o período monárquico, o período aí conduzido pelos reis. No segundo tópico, a gente vem falar um pouco sobre Saul. Saul sendo aqui apresentado como o primeiro rei de Israel. A lição vem dizer que Saul era um jovem da tribo de Benjamim. Aí vem dar alguns traços de Saul, vem dizer que Saul era alto, que Saul era belo. Interessante falar sobre esses traços de Saul, porque quando a gente for falar na próxima lição sobre Davi, a gente vai ver que é totalmente o oposto de Saul, nas suas características, pelo menos as características visuais, né, externas. E aí a lição vem falar que ele era muito alto, a lição vem dizer que os seus ombros se sobressaía dos ombros dos demais, falando da sua altura. Mas foi a pessoa a qual Deus escolheu para liderar o seu povo como rei.
E aí vem dizer como foi que Samuel encontrou Saul. A Bíblia, assim também como a lição, vem dizer que os animais do pai de Saul havia se perdido, e aí Saul foi procurar juntamente com os seus empregados, e nessa procura ninguém achou, então vamos tentar contactar o profeta Samuel para que ele nos oriente de como a gente achar esses animais. E aí Deus, que já havia falado com Samuel, disse que chegaria uma pessoa até ele, que essa pessoa seria da tribo de Benjamim e que essa pessoa seria a qual ele tinha escolhido. Então, o próprio Deus, ele fez com que, ele marcou o encontro entre Saul e Samuel, e a gente vê isso em 1 Samuel, capítulo 9, do versículo 5 ao versículo 26, 21, 26, a gente vê como foi o encontro de Saul com Samuel, e a gente vê também Samuel falando a Saul, dizendo que que Deus havia o escolhido e que ele seria chefe do povo e estaria à frente daquele povo. E aí, indo para o terceiro tópico da lição, onde vem falar de fato sobre o início da monarquia em Israel, vem dizer o seguinte: Saul, após ser ungido como rei, recebeu algumas orientações de Samuel. Só que essas orientações de Samuel não era só de Samuel, era Deus que falava com Samuel e Samuel que repassava para Saul. Então as orientações eram do próprio Deus. E aí a lição vem dizer que as orientações são passadas para Samuel. 1 Samuel capítulo 10, versículo 9, a gente vai encontrar Samuel sendo cheio do Espírito Santo de Deus e sendo transformado numa pessoa nova. Porque Deus é a pessoa que nos capacita. E aí a gente vai ver que no capítulo 10, do 5 ao 9, traz uma expressão muito interessante quando diz assim, que o Espírito do Senhor o dominará por completo, na sua plenitude. Então, Saul não estaria à frente do povo assim, de todo jeito, mas ele estaria à frente do povo com a unção de Deus, com a capacitação de Deus. Ou seja, Saul tinha todas as ferramentas da parte de Deus para cuidar do povo, guerrear pelo povo, vencer as vitórias. E a gente vai ver que foi isso de fato que aconteceu. No capítulo 10, ainda no capítulo 10, versículo 24, a gente vai ver quando Saul reúne toda a tribo de Israel e apresenta o jovem Saul à tribo, dizendo assim: aqui está o homem que o Senhor Deus escolheu. Não há ninguém igual a ele entre nós. E todo o povo gritou: viva o rei. Não é? Então o povo ali estava satisfeito porque Deus estava fazendo a vontade que o povo tanto pediu, tanto clamou, né? E como resultado de Saul estar cheio da unção de Deus, Saul ele guerreou e teve várias vitórias. Diga-se de passagem, ele venceu contra o povo de Moabe, de Amon, de Edom, contra os reis de Zobá e os filisteus. E a lição vem dizer que em toda parte em que lutava, ele era vitorioso. Não era a capacidade de Saul, era o Espírito de Deus em Saul. Ainda em 1 Samuel, capítulo 14, versículo 44 e 48, vem dizer que Saul lutou corajosamente e venceu os amalequitas e defendeu o povo de Israel de todos os ataques. Então, o povo que se levantava contra os israelitas, Deus dava vitória através de Saul. Mas a gente vai ver que a história de Saul ela não é traçada
somente por grandes vitórias, mas existe também uma decadência, uma fase de decadência na vida de Saul, uma muito conhecida, que a gente sempre comenta muito, os irmãos sempre comentam muito, que está lá em 1 Samuel, capítulo 15, do 7 ao 9, quando Saul vai derrotar os amalequitas, e Deus orienta a Saul que Saul acabasse com tudo, destruísse tudo, né? Inclusive os animais, inclusive o rei, inclusive todos aqueles que faziam parte do exército. Mas aí, sob orientação de Deus, porque Samuel havia falado com Saul, Saul ele acha por bem de ele trazer os melhores animais que ali haviam, né? O melhor gado, as melhores ovelhas, inclusive poupou a vida do rei Agag, o rei dos amalequitas. Então, essa passagem aqui, ela é muito destacada na vida de Saul quando o assunto é a desobediência de Saul, a decadência de Saul. E aí Saul, ele passa a desobedecer a Deus. Inclusive, o intuito de Saul era fazer um sacrifício ao Senhor, sendo que a parte de sacrifício era com o sacerdote, no caso Samuel, e não Saul. E a gente vê que Deus ele acaba rejeitando Saul devido à sequência de desobediência da parte de Saul. Não foi apenas essa. Tem uma também, lá em 1 Samuel, capítulo 13, a gente vai ver também, o capítulo 13 fala também de mais uma desobediência da parte de Saul. Então Deus acabou rejeitando Saul. E aí tem aquele versículo no capítulo 15 de 1 Samuel, versículo 22, que diz assim, né? Esse que obedecer é melhor do que o sacrificar. Esse versículo é muito usado no assunto de obediência. Então você, professor, que possa destacar bem toda a trajetória do rei Saul, não é? O povo escolhendo reis em vez dos juízes, os períodos sendo transicionados e a desobediência do rei Saul. Que você possa aplicar na sua sala com muita maestria, cheio da unção de Deus, para que você possa colher grandes resultados na sua sala. Desde já, eu agradeço essa rica oportunidade. Deus abençoe a todos. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br.
Celular 819-8883-2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.